Boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro aceita a denúncia e Lula se torna réu por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Também serão julgados a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS. Lula também já é réu em Brasília por obstrução da justiça. E em Curitiba ainda há inquéritos sobre o sítio em Atibaia e dinheiro das palestras. Otávio Azevedo da Andrade Gutierrez é condenado a 18 anos e diz que doou R$1 milhão da propina à chapa Dilma Temer em 2014. Temer abre a Assembleia Geral da ONU, se refere ao impeachment de Dilma e afirma que todo o processo respeitou a Constituição. Polícia e Ministério Público de São Paulo investigam suspeita envolvendo a ação de seguradoras no reparo de veículos. Homem se entrega à polícia e confessa ter matado a ex-mulher no apartamento do casal, na zona leste de São Paulo. O crime aconteceu no sábado. Parentes de Mariana Marcondes suspeitaram do desaparecimento dela e chamaram a polícia, que encontrou o corpo. O economista Chateaubriand Bandeira Diniz Filho, de 51 anos, se entregou à polícia no início da tarde de hoje. Segundo a defesa, ele confessou ter assassinado a ex-mulher no último sábado. Chateaubriand se apresentou no 81DP junto do seu advogado criminalista Alexandre de Sá Domingues. O advogado informou que o casal estava separado desde 2014 e que há 2 meses atrás eles reataram a pedido de Mariana, que ela estava desempregada, sua mãe havia falecido e ela não tinha onde morar. O corpo da bancária Mariana Marcondes, de 43 anos, foi encontrado ontem à noite no apartamento onde vivia com o ex-marido no Belém, zona leste de São Paulo. O advogado de Chateaubriand conta que a briga do casal começou porque Mariana teria mandado uma mensagem para outro homem do celular dele. Ele ficou muito chateado, óbvio, né? Discutiram. Ela foi à cozinha. Quando ela passou e foi se dirigir ao quarto dela, ela estava com uma faca na mão e ela foi para o quarto com essa faca na mão e ele foi atrás. E, infelizmente, isso não justifica, mas isso explica a explosão emocional que ele sofreu nesse momento. E ele forçou a porta e ela estava com a faca na mão, ele tomou a faca, ele cortou a mão em 2 lugares ao segurar o gume da faca e acabou que, nesse momento, ela mordeu o braço dele e ele acabou desferindo golpe de faca nela. Ele não sabe precisar quantos foram, nem exatamente onde foram. Foi uma coisa assim, muito rápida. A porta, os filhos estavam no quarto do fundo. Segundo a polícia, Chateaubriand deixou o condomínio logo após o crime, por volta das 8h30 da noite de sábado, com os 2 filhos do casal, de 6 e 9 anos, e levando muitas malas. De acordo com o advogado, o economista foi de carro até a casa dos pais, no Rio de Janeiro. Lá é um local em que elas estão seguras, estão cuidadas, estão com a avó que tem relacionamento com elas para superar esse momento, mas já pedi para acionar a polícia do Rio de Janeiro, o Conselho Tutelar do Rio de Janeiro, para que vá lá, constate em loco a condição das crianças, né? E para que evite que elas sejam trazidas para cá, para o olho do furacão, e que elas possam, na medida do possível, passar por esse momento tão difícil para todos eles. Amigos e familiares de Mariana Marcondes dizem que o relacionamento do casal era conturbado e que ela já tinha registrado pelo menos 3 boletins de ocorrência contra ele por violência doméstica. Um esquema envolvendo seguradoras de veículos é investigado pela polícia e pelo Ministério Público de São Paulo. As vítimas são os segurados, obrigados a levar os automóveis batidos a oficinas credenciadas pelas seguradoras, onde são usadas peças de segunda mão que podem colocar em risco os passageiros. Tudo para baratear o serviço. Os peritos chegam lá na oficina, vamos trabalhar com peça no mercado paralelo para poder atingir o objetivo da companhia? Vamos, acertei. Estamos trabalhando com, nesse caso aqui mesmo, foi colocado tudo, a mecânica, tudo comprando em desmanche.
Entendeu? E tudo com consentimento do perito. Quanto foi o custo final do lado do R$29 mil. Acertou por 16. A conversa do gerente da seguradora com o dono de uma oficina é o flagrante de uma prática que, segundo a investigação, é rotina dentro de algumas empresas de seguros e que aconteceria sem o consumidor saber. Eu me sinto muito lesado, porque na condição que deixaram o meu carro, entendeu? Faltando peça, faltando as coisas, ponharam até a minha família em risco. Há 8 meses sem carro, Antônio conta que depois de uma colisão foi direcionado a uma oficina credenciada da seguradora. Mas como o serviço não saía, resolveu retirar o veículo e levar para o mecânico de confiança. Foi aí que ele soube do estrago. Esse carro tem graves problemas na reparação. Ele está totalmente desalinhado, né? As longarinas desse carro estão tortas, comprometendo todo o alinhamento da frente do carro. Das laterais, abertura de porta totalmente errado, pintura mal feita, muitas peças que deveriam ter sido substituídas foram reaproveitadas. Histórias como essa chegam quase todos os dias ao Sindicato da Indústria de Funilaria e Pintura do Estado de São Paulo. Foi com base nessas denúncias que em janeiro deste ano a Polícia Civil começou uma investigação. E esse trabalho tem mostrado que essa é apenas uma pequena parte, a ponta do iceberg de um grande esquema criminoso que alimenta o mercado de furto e roubo de veículos no estado. E pior, tem por trás as seguradoras. A suspeita do DEIC é que peças de segunda mão, usadas nos reparos, sejam frutos de carros destruídos, que deveriam ser tratados como sucata, mas que acabam reutilizadas em oficinas credenciadas das seguradoras. O delegado responsável pelo caso, Jair Ortiz, não quis gravar com a nossa equipe, mas falou recentemente à revista Veja São Paulo e confirmou que esse é o caminho da investigação. Esse é o início de um trabalho para desmantelar esse tipo de fomento, vamos colocar assim, a indústria de roubos e furtos de veículos no estado de São Paulo. Esse vistoriador trabalha em uma empresa de seguros e colabora com a polícia, por isso pede para não ser identificado. Ele diz que é obrigado a assinar laudos que impedem até mesmo a troca de itens básicos de segurança, como uma roda rachada. Uma roda que custa R$ 2.900, tá? A companhia ela pede para que a gente vá lá e não pague essa roda nova, tá? Que paga essa roda como um embelezamento, pintura de roda. Só que essa roda ela arrancou um pedaço. Que foi o caso que temos do ano passado daquele cantor sertanejo, que era uma roda rachada, foi feita uma reparação e esse carro veio capotar. Este dono de oficina, que tinha convênio com grandes seguradoras, relata que sofria muita pressão para trabalhar com peças usadas sem nenhuma certificação. Todas as companhias, o que acontece? Ela não, eu quero fornecer a peça para você, oficina. Tá bom, mas espera aí. A peça genuína, ela só vem da concessionária, não vem de nenhum distribuidor. Aí chega uma peça que ele fala que é original, que é genuína, de um distribuidor. Eu falo, mas como? Aí ela chega, como você já viu, chega com o logo raspado. Já o Sindicato das Seguradoras de São Paulo nega as irregularidades. Quanto à questão de peças, hoje até em função do controle da fazenda, através de nota fiscal, tudo tem que ter a comprovação de nota fiscal. E são colocadas peças novas e originais. Agora, se tiver alguma falha no processo, aí o dono da oficina, normalmente, ele é o fiel da balança para controlar isso aí. A escolha da oficina é de livre escolha, tá? Não é imposto pela seguradora. Mas gravações de conversas entre clientes e seguradoras mostram o contrário. Nessa oficina, realmente, a seguradora não autoriza os reparos. Mas ou você pode me dizer um motivo? Porque a oficina não tem acordo com a seguradora, eu não consigo agendar a vistoria lá, porque é uma oficina bloqueada, o sistema não libera. Amanhã, na segunda parte dessa reportagem, você vai ver que as irregularidades podem ser ainda mais graves. Carros avaliados como perda total que voltam a circular. Quando eu olhei a foto, eu jamais pensei que esse carro batido era o carro que eu estava andando, né? Em discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Michel Temer afirma que impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff respeitou a Constituição. No fim do pronunciamento de pouco mais de 20 minutos, Temer falou sobre o recente episódio político. O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional.
Integrantes das delegações do Equador, Costa Rica, Bolívia, Venezuela, Cuba e Nicarágua fizeram um protesto silencioso contra Temer e o processo de impeachment. Eles se retiraram do plenário pouco antes do discurso do presidente. Temer não citou a Operação Lava Jato, mas afirmou que o país passa por um processo de depuração de seu sistema político. Temos um judiciário independente, um Ministério Público atuante e órgãos do Executivo e do Legislativo que cumprem seu dever. Temer criticou o enfrentamento de questões como a do terrorismo, refugiados e a guerra na Síria. As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos flagelos mundiais. Deve afirmar-se como fonte de soluções efetivas. Os semeadores de conflitos se reinventaram. As instituições multilaterais, não. O presidente também fez um apelo contra o protecionismo no comércio agrícola. O protecionismo é uma perversa barreira ao desenvolvimento. Subtrai postos de trabalho e faz de homens, mulheres e famílias de todo o Brasil vítimas do emprego e da desesperança, igualmente do mundo. De acordo com a tradição, desde 1947, cabe ao chefe da delegação brasileira fazer o primeiro pronunciamento da Assembleia Geral. No começo da tarde, Temer se encontrou com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e com o presidente do Peru, Pablo Kuczynski. Justiça Federal do Rio de Janeiro condena ex-executivos da Andrade Gutierrez, entre eles o ex-presidente da empreiteira, Otávio Azevedo. O processo é um desdobramento da Lava Jato, que apura desvios na construção da usina nuclear de Angra 3. Azevedo foi condenado a 18 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Ele foi preso pela primeira vez em junho de 2015 na Operação Erga Omnes, desdobramento da Lava Jato, que prendeu os maiores empreiteiros do país. Para se livrar do regime fechado, Otávio Azevedo fez acordo de delação premiada. Agora, o primeiro ano da pena vai ser cumprido com tornozeleira eletrônica em regime domiciliar. O ex-executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Barra, também foi condenado. Ele foi preso em julho de 2015 junto com o ex-presidente da Eletronuclear responsável pela construção da usina Angra 3, Otton Luiz Pinheiro da Silva. Otton, ex-almirante da Marinha, já foi condenado a 43 anos de prisão. Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral ontem, Otávio Azevedo afirmou que Andrade Gutierrez pagou R$1 milhão em propina à chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e do atual presidente Michel Temer nas eleições de 2014. O pagamento foi disfarçado de doação oficial à campanha. O relato foi colhido em ações que apuram suspeitas de abuso de poder econômico e político da chapa Dilma Temer. Presidente do Senado, Renan Calheiros, diz que a Lava Jato é um avanço, mas que é preciso acabar com o exibicionismo das ações do Ministério Público Federal. Renan Calheiros responde a 11 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, sendo 9 na Lava Jato. A Força-Tarefa investiga se ele foi beneficiado por propina com verba desviada de recursos da Petrobras. Eu acho que a Lava Jato é um avanço civilizatório. Mas a Lava Jato, ela tem a responsabilidade de separar o joio do trigo, acabar com esse exibicionismo, fazer denúncias que sejam consistentes, acabar com esse exibicionismo que nós vimos agora no episódio do presidente Lula e vimos em outros episódios. O presidente da Comissão Especial da Câmara, que analisa o projeto de lei com 10 medidas de combate à corrupção, o deputado Joaquim Passarinho, do PSD, disse que a casa teve uma tentativa de golpe. Passarinho se referia à inclusão na pauta de um projeto para anistiar políticos e empresas que participaram de esquemas de Caixa 2. O deputado classificou o ato como lamentável. A proposta está parada na casa há 8 anos. Passarinho disse ter visto com estranhamento a omissão dos nomes dos autores da proposta e reiterou que nenhum membro da comissão foi consultado sobre o assunto. Não apareceu o pai da criança, ninguém sabe quem foi que puxou, ninguém sabe qual é o relator, ninguém sabe qual é o texto. E se tentou discutir, né? Não foi nem discutido, porque a pressão foi grande, graças a Deus, e de todos os partidos, e nós conseguimos que o presidente retirasse de pauta de ofício e espero que para sempre.
O texto, que acabou sendo retirado da pauta na sessão de ontem à noite, depois da pressão de deputados contrários de partidos como PSOL, Rede e PSD, previa tornar crime o recebimento de doações para campanhas sem declaração à Justiça Eleitoral. Na prática, como a lei só poderia ser aplicada a partir da aprovação pelo Congresso, o texto abriria brecha para anistiar quem fez uso de contribuições ilegais em eleições anteriores. A proposta de colocar o tema em votação teria surgido de um acordo entre grandes partidos como PMDB, PSDB, DEM, PR, PP e PT. Quem presidia a sessão era o deputado Beto Mansur, do PRB paulista, primeiro secretário da Câmara, que está no lugar de Rodrigo Maia, do DEM, que assumiu interinamente a presidência da República, no lugar de Michel Temer, que está nos Estados Unidos. E o primeiro secretário da Câmara, deputado Beto Mansur, do PRB, disse que o presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, e praticamente todos os líderes partidários, tirando PSOL e Rede, concordaram ontem com a votação do projeto de criminalização do Caixa 2. Mansur comandou a sessão, mas negou que tenha tido alguma relação com o acordão. E direto de Brasília, a Josias de Souza fala sobre esse projeto de anistia ao Caixa 2. Alguma coisa subiu à cabeça dos congressistas e se parece mais com desespero do que com juízo. Diante da perspectiva de homologação da delação premiada de executivos da Odebrecht, uma delação que vai jogar no ventilador propinas multipartidárias, os parlamentares tentaram empurrar goela abaixo da sociedade uma anistia para os crimes de Caixa 2. Desengavetaram uma proposta de 2007 e, a pretexto de criminalizar o Caixa 2, eles enfiariam no projeto uma emenda perdoando todos os políticos e partidos que receberam por baixo da mesa dinheiro sujo de empreiteiras enroladas na Lava Jato. Ainda não foi dessa vez que colou, mas eles não desistem. O mais inusitado é que essa proposta chegou ao plenário da Câmara sem que ninguém saiba o nome do pai da ideia. Pior, ninguém conhece nem mesmo o texto da proposta. Isto aconteceu porque a anistia interessa a quase todos os partidos do governo e da oposição. Alega-se que todos fazem Caixa 2. Mas essa tese de que um Caixa 2 se justifica pela existência dos outros não se destina a restabelecer a moralidade, mas a perpetuar a imoralidade. O Congresso exibe um comportamento de altíssimo risco. Os parlamentares têm uma clara tendência à autodesmoralização. Essa tentativa de anistiar o Caixa 2 é um movimento suicida. O Congresso atual, sem nenhuma dúvida, é um dos piores da história republicana. Mas não se deve dizer isso em voz alta. Com a Lava Jato na jugular, muitos deputados e senadores talvez ponham fogo às próprias vestes. Obviamente, todos eles vão tirar a roupa antes de riscar o fósforo, porque no Congresso há de tudo, menos bobo. Boa noite. Ex-presidente Lula se torna réu na Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente e mais 7 pessoas. Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá e do armazenamento do acervo presidencial pagos pela OAS. Para os procuradores, o ex-presidente era o comandante máximo do esquema da Lava Jato, que desviou quase 88 bilhões de reais da Petrobras. Eles afirmam que os valores das vantagens e propinas para o ex-presidente somam 3 milhões e 700 mil reais e foram pagos pela empreiteira em troca de contratos com o governo federal. Entre 2003 e 2015, os contratos do grupo OAS com a Administração Pública Federal somaram 6 bilhões e 800 milhões de reais. No despacho, Moro ressaltou que Lula participou conscientemente do esquema criminoso, inclusive tendo ciência de que os diretores da Petrobras utilizavam os cargos para recebimento de vantagem indevida em favor de agentes políticos e partidos políticos. O magistrado diz, no entanto, que a aceitação da denúncia não significa juízo conclusivo quanto à presença da responsabilidade criminal, caso seja condenado por Moro e também, em segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal,
Federal, Lula vai se tornar inelegível pela lei da ficha limpa. O petista afirma que é inocente e diz ser alvo de perseguição política. Esta é a segunda ação penal contra Lula. No Distrito Federal, o ex-presidente já responde por tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e obstruir a investigação. Também foram aceitas denúncias contra a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e 5 pessoas ligadas à empreiteira, o ex-presidente Léo Pinheiro e os ex-executivos Paulo Gordilho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Fábio Rori Ionamini e Roberto Moreira Ferreira. O ex-presidente é ainda investigado pelo sítio de Atibaia, que está em nome de sócios do seu filho, Fábio Luiz, o Lulinha, e por pagamentos e doações de empreiteiras investigadas na Lava Jato feitos a Lius Palestras e ao Instituto Lula. Em nota, os advogados de Lula afirmam que, diante de todo o histórico de perseguição de Moro em relação ao ex-presidente, não causa surpresa a decisão proferida por ele. Os advogados dizem ainda que nem mesmo os defeitos formais da peça acusatória e a ausência de uma prova contra Lula impediram Moro de impor a Lula um crime que ele jamais praticou. A defesa diz também que já apresentou uma exceção de suspeição contra Moro e espera que os órgãos competentes reconheçam que o juiz perdeu a imparcialidade para julgar Lula. Os demais réus ainda não se pronunciaram. O Ministério da Saúde anuncia mudanças no programa Mais Médicos, com a redução do número de profissionais cubanos e uma maior participação de médicos brasileiros. Das 18.200 vagas do Mais Médicos, 11.400 são ocupadas por médicos cubanos. O acordo prevê que os profissionais sejam substituídos quando completarem 3 anos no programa. A meta anunciada pelo governo Temer é substituir parte dos médicos cubanos por profissionais brasileiros. Nós publicaremos sequencialmente editais para a chamada de médicos brasileiros. Cada vez que médicos brasileiros ocupam os postos, nós solicitamos menos reposição de médicos cubanos que completam seus 3 anos de permanência. A estimativa é de que até 4.000 profissionais cubanos sejam substituídos por brasileiros nos próximos 3 anos. Como já estava previsto, a temperatura caiu bastante com a chegada do ar polar e a máxima hoje não passou dos 17 graus aqui na capital. A temperatura caiu ainda mais ao longo da tarde. Nesse momento, os termômetros da cidade marcam 13 graus. E como será que fica o tempo amanhã? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Essa madrugada ainda promete ser gelada em praticamente todo o centro-sul do país. A presença de uma frente fria na costa provoca chuvas no Espírito Santo, em grande parte de Minas Gerais e no sul e oeste da Bahia, região que vem sofrendo há tempos com a estiagem. E o dia fica fechado, mas com pouca chuva, ali entre o litoral do Paraná e do Rio de Janeiro, por causa da infiltração marítima. E olha, há grande chance de ressaca no mar amanhã do Rio Grande do Sul até a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha, em Curitiba, mínima nessa madrugada de 9 e máxima tarde de 17 graus, bem friozinho. Em Palmas, o calorão será de até 39 graus amanhã. Em Cuiabá faz até 34 e em Vitória, no Espírito Santo, teremos mínima de 19 e máxima de 25 graus. Agora vamos ver o mapa aqui de São Paulo. Para todo o estado, o sol já volta a predominar, ainda que entre alguma nebulosidade, e no interior faz friozinho de madrugada e de manhãzinha. Em Marília, teremos mínima de 10 e máxima de 23 graus. Já em Presidente Bernardes, máxima de até 27 graus amanhã. Em Franca, mais ao norte do estado, máxima na casa dos 28 graus. E em Caraguatatuba, no litoral, não vai fazer mais que 20 graus amanhã à tarde. Isso porque em toda a faixa leste, incluindo o Vale do Paraíba, do Ribeira e também aqui a capital, o dia será de muita nebulosidade e as temperaturas não sobem muito. Olha, nessa madrugada teremos mínima de 10 e máxima na casa dos 20 graus à tarde, aqui na Grande São Paulo. Aí na quinta-feira o sol predomina e o tempo fica firme. A temperatura chega aos 22 graus. E para fechar a semana, teremos uma sexta-feira quente com máxima prevista na casa dos 28 graus. Faltando menos de 2 semanas para a eleição, o Jornal da Gazeta acompanhou hoje os compromissos dos candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo.
Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, Celso Russomano, do PRB e Marta Suplicy, do PMDB, participaram do seminário Diálogos da Cidade, promovido pela Arquidiocese de São Paulo. Os candidatos apresentaram algumas propostas para a cidade. A candidata do PMDB falou sobre educação. Nós temos que aprimorar muito a qualificação de professores, completar os CELs que não saíram do papel, que estão nas regiões mais carentes dessa cidade, e qualificar professor, porque hoje a questão da qualificação é vital. Nós não podemos ter sala de aula dando aula como dava para minha mãe, para mim mesma ou para minha avó. Marta deixou o encontro coordenado pelo padre Júlio Lancelotti para cumprir outro compromisso de agenda e não conversou com jornalistas. No evento, os candidatos abordaram ainda questões sobre a segurança e o problema da Cracolândia. Celso Russomano disse que o grande número de dependentes químicos na região central se deve à falta de combate ao tráfico de drogas na cidade. A Guarda Civil Metropolitana vai atuar nos limites da legislação em vigor, vai trabalhar em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Eu vou cobrar isso da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Nós vamos agir. No meu governo, ninguém vai vender droga em espaço público. Já o prefeito Fernando Haddad, candidato à reeleição pelo PT, defendeu o programa Braços Abertos, implantado na sua gestão. Segundo ele, o projeto busca o resgate social dos usuários de crack por meio de trabalho remunerado, alimentação e moradia. O Estado não combate o tráfico. É uma pena, porque a gente vai tratando as pessoas vão melhorando, mas outras pessoas chegam pela facilidade na compra da droga. E o Braços Abertos reduziu em 2/3 o fluxo na Cracolândia. Eram 1.500 pessoas, hoje são 500. Mas não precisava ter ninguém ali na rua. Bastava que a droga não chegasse para a gente cuidar das pessoas com um programa de saúde pública e redução de danos. Major Olímpio, do Solidariedade, visitou uma empresa importadora de bebidas no bairro do Brás. Conversou com os funcionários e pediu votos. Ele disse que o centro da cidade está degradado e que vai revitalizar a região. Nós vamos pegar o projeto que já está aprovado, que foi aprovado lá na administração Kassab, de revitalização de 45 quarteirões no centro de São Paulo, que é onde nós vamos iniciar esse projeto de revitalização. Já o candidato do PSDB, João Dória, participou de um almoço com empresários do setor de transportes. Ele voltou a afirmar que vai mudar a velocidade das marginais. As velocidades serão alteradas para aquilo que o Código Nacional de Trânsito permite e que eram as velocidades anteriores. Na semana seguinte, a nossa posse, essas velocidades mudarão e eu tenho certeza que nós vamos conseguir manter com disciplina, sem incidentes, as novas velocidades nas marginais de São Paulo. O encontro foi na sede do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas, na zona norte da capital. A candidata Luísa Erundina, do PSOL, não fez campanha em São Paulo. Ela está em Brasília, cumprindo agenda como deputada federal. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Há pouco, como esperado, juiz Moro aceitou denúncia e Lula é réu pela segunda vez. E Otávio de Azevedo, da Andrade Gutierrez, relatou ao TSE propina de R$1 milhão para a campanha Dilma Temer 2014. Se comprovado isso e cassada a chapa até dezembro, se teria eleições diretas. Se só em 2017 a eleição seria indireta no Congresso. A ação contra a chapa Dilma Temer tramita no TSE. O ministro Gilmar Mendes informa: sou apenas o presidente do tribunal. O timing não é meu. Está ficando cada vez mais difícil votar essa ação em 2016. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Gilmar Mendes atacou o colega Lewandowski, que presidiu o impeachment de Dilma. Disse: sobre o fatiamento da votação que manteve direitos políticos de Dilma, Gilmar opinou: essa decisão é constrangedora, verdadeiramente vergonhosa. Um presidente do Supremo, Lewandowski, não deve participar de manobras ou conciliábulos. Cada um faz com sua biografia o que quiser, mas não deveria envolver o Supremo nessa prática, disse Gilmar Mendes. A propósito de ministros que envolvem o Supremo em seus atos, opiniões e biografias, recorde-se o histórico 22 de abril de 2009. Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes batem boca em plenário. Barbosa diz a Gilmar, então presidente do Supremo: Vossa Excelência está na mídia destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro.
Gilmar Mendes cobra respeito, Joaquim Barbosa cobra respeito e ataca Gilmar. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, não está falando com seus capangas do Mato Grosso. A respeito de processos e egos supremos, outro ministro, Dias Toffoli, advertiu no final de semana: a justiça brasileira poderá cometer o mesmo erro dos militares em 64, querendo se achar os donos do poder. Para Toffoli, a função do Supremo não é ser moderador de crise. Ele critica o protagonismo, exageros no ativismo que podem levar a criminalizar a política e ao totalitarismo do judiciário, fecha aspas. Sem citar diretamente a Lava Jato, Toffoli opina: não é o judiciário que vai salvar a nação. Muito menos, diz o ministro, com moralismos, com pessoas batendo palma para doido dançar. Boa noite. Um comboio humanitário é atacado perto de Alepo, na Síria. 20 pessoas morreram. A ONU suspendeu a entrega de ajuda. O ataque aconteceu horas depois do fim da trégua acertada por Rússia e Estados Unidos, que durava uma semana. Foram danificados 18 dos 31 caminhões das Nações Unidas e do Crescente Vermelho, que transportavam comida e medicamentos. Entre os mortos está o chefe do Crescente Vermelho na Síria. Ativistas disseram que o ataque foi feito por helicópteros e aviões sírios e russos. O regime de Damasco afirmou que não bombardeou o comboio. Moscou sustenta que não fez nenhum ataque e diz que os caminhões pegaram fogo no mesmo momento em que militantes começavam uma operação em Alepo. Os grupos rebeldes não têm força aérea. Barack Obama faz seu último discurso como presidente dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU. Entre vários assuntos, ele criticou o que classificou de populismo grosseiro que surge nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. Obama falou durante 45 minutos. Entre vários temas, ele defendeu as democracias liberais, afirmando que é preciso corrigir rumos e rejeitar qualquer populismo grosseiro. Sobre a Síria, pediu a sequência da diplomacia e disse que as nações podem fazer mais para ajudar os refugiados e imigrantes. Obama criticou a Rússia pelo envolvimento militar na Síria e na Ucrânia e a Coreia do Norte pelos testes nucleares. Ele pediu que Israel interrompa as ocupações e que os palestinos aceitem a existência de Israel. O acordo climático e epidemias de Zika e Ebola também foram citados. Obama falou ainda sobre seus 8 anos de mandato e criticou o candidato republicano Donald Trump, que quer a construção de um muro na fronteira com o México. Obama disse que um país rodeado de muros fica encarceirado. Reino Unido começa a construção do muro na cidade francesa de Calais. O objetivo é impedir a passagem de imigrantes pelo Canal da Mancha. A barreira de 4 metros de altura e mais de 1 quilômetro de comprimento começou a ser erguida perto do acampamento de refugiados de Calais, conhecido como a Selva. O material é um concreto escorregadio para dificultar a escalada. A obra deve ser concluída até o final do ano. Até 10 mil imigrantes vivem no acampamento, à espera de uma chance de entrar em caminhões e chegar clandestinamente ao Reino Unido. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. De conversa não tem o mínimo respeito pelos muros. Muros como o de Berlim, que durante o comunismo impedia a liberdade de circulação dos alemães. Muro como o que Israel construiu para isolar os palestinos da Cisjordânia. Muros como o que Donald Trump quer levantar na fronteira dos Estados Unidos com o México. Pois bem, hoje de manhã, como vocês viram, o governo britânico começou a construir um muro de 4 metros de altura e 1 quilômetro de extensão. O muro está na França, para isolar a entrada do túnel que atravessa o Canal da Mancha. Os ingleses querem evitar que refugiados se escondam nos caminhões que embarcam em trens e vão até o outro lado do canal. O muro significa principalmente 2 coisas. A primeira é que os ingleses não gostam dos refugiados sírios. Aliás, foi por causa do medo dos refugiados que eles acabaram votando em junho pela saída da União Europeia.
O bloco europeu exige a livre circulação de pessoas. O segundo significado é que os ingleses e os franceses, que cederam o terreno para o muro, não acreditam que a crise dos refugiados esteja próxima do fim. E nisso eles têm razão. A crise só termina com o fim da guerra civil na Síria. Mas o cessar-fogo que entrou em vigor na semana passada está sendo desrespeitado pela Rússia e pelo ditador sírio, Bashar al-Assad. Eles dizem que não foram eles, mas a verdade é que foram deles os aviões que ontem bombardearam um comboio que levava ajuda humanitária para a cidade de Alepo. O Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje para tratar do episódio. Enquanto isso, na Alemanha, e eu não estou mudando de assunto, o partido da chanceler Angela Merkel foi muito mal nas eleições de domingo, em Berlim. Justamente porque Merkel tem sido generosa com os refugiados. Ela é criticada pela extrema-direita e, por isso, então, ela está perdendo votos. A moral da história é a seguinte: os refugiados continuarão a chegar na história com muro ou sem muro, que os britânicos estão construindo no litoral francês do Canal da Mancha. É assim que o mundo gira. Boa noite. Petrobras anuncia seu plano de negócios para os próximos 5 anos e prevê corte de 25% dos investimentos. O novo plano estima que os investimentos entre 2017 e 2021 serão de 74 bilhões e 100 milhões de dólares. O presidente da companhia, Pedro Parente, afirmou que os próximos 2 anos serão um período de mais austeridade para permitir um novo crescimento a partir de 2019. O plano prevê ainda arrecadar 19 bilhões e meio de dólares com a venda de ativos e parcerias entre 2017 e 2018. Ao final de junho, o endividamento total da companhia era de 397 bilhões de reais. Com o anúncio do plano de negócios, as ações da estatal fecharam em alta de 3,45%. A reação das centrais sindicais sobre a possível reforma trabalhista é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje entrevisto João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Muito obrigada, Juruna, por estar conosco. E eu agradeço. Juruna me trouxe um livro bem interessante. É um relançamento. Esse é o relançamento do 1º de maio, sua origem, significado e lutas, em comemoração aos 130 anos do Dia do Trabalhador. É um trabalho do senador italiano José Luiz Del Roio. E eu agradeço muito, uma edição muito bonita. Obrigada por estar aqui. Para todos aqueles que acompanham a luta dos trabalhadores, sem dúvida nenhuma, é importante. Mas, Juruna, vamos falar sobre essa conversa de reforma trabalhista. Está havendo aí um desconforto nas centrais sindicais de todas as correntes e a força sindical foi muito dura na crítica às ideias de reforma trabalhista. Paulinho da Força chegou a dizer até que as ideias são delirantes. Delirantes por quê? Porque é uma ameaça aos direitos conquistados dos trabalhadores, né? No sentido daquilo que já está na consolidação das leis do trabalho. É uma ameaça porque o debate com o governo é um debate com interesses políticos, com interesses, digamos assim, do empresariado e interesses dos trabalhadores também. No caso dos empresários, eles têm uma proposta de mudanças na legislação para baixar o custo, para, na opinião deles, ter mais competitividade, digamos, no mercado internacional. No nosso caso, nós achamos que devemos defender os direitos que nós temos que buscar, sim, um diálogo de mudanças, mas que não prejudique os trabalhadores. Agora, eu vi uma declaração do ministro do Trabalho em que ele falou que a atualização da lei trabalhista vai ter 3 eixos: segurança jurídica, que é importante para o trabalhador. Criação de oportunidade do trabalho, que é fundamental para o trabalhador. E consolidação dos direitos. Essa declaração não foi convincente para vocês? Essa declaração ele deu ontem, no lançamento do livro que você acabou de mostrar. Eu creio que esse debate que nós queremos fazer, já vimos fazendo no governo Dilma também, e fizemos no governo Lula. Agora, com o debate no governo Temer, eu acho importante que a gente crie o diálogo. Nós não somos contra, até porque o sindicalismo nasce para ter uma negociação com o empresariado. Vocês aceitam que é necessária uma revisão da legislação trabalhista, que é a consolidação das leis do trabalho, é de 1940? As centrais sindicais
aceitam que deva haver uma revisão, uma reforma? Aliás, isso já vem sendo feito, né? Com negociação com os trabalhadores, com o debate no Congresso Nacional. Eu acredito que isso é possível fazer. O que nós não aceitamos é a propaganda que o empresariado tem feito no sentido de ter uma oportunidade de reduzir custos em cima de direitos dos trabalhadores. Aí nós não aceitamos. Nós achamos que é importante que o nosso país possa rever, por exemplo, as negociações salariais, por exemplo. Hoje no Brasil você negocia por município. Não existe no país uma convenção nacional por ramo. Convenção dos metalúrgicos, convenção dos químicos, uma negociação nacional, a exemplo de outros países, né? Nós não temos, por exemplo, um diálogo dentro da empresa que evite, por exemplo, a judicialização das coisas. Mas sabe, Júlio, o que tem é o seguinte, não foi apresentado projeto nenhum, até porque o próprio presidente Michel Temer já jogou para o ano que vem isso, né? Acho que como ele tem, assim, prioridades ligadas à economia, ao ajuste fiscal, ele precisa ter aprovadas outras medidas e reformas, de fato, mexem com interesses das partes, é uma coisa mais complexa. Já não vai ser esse ano, jogou para o ano que vem. Mas Temer, diante da reação das centrais sindicais, diante daquilo que falou o ministro dele, que ia aumentar a jornada de trabalho, essa coisa toda, depois o ministro disse. Mas Temer fez um discurso que é no mínimo curioso. Ele falou, eu não sou idiota de tirar direitos dos trabalhadores. Eu não seria idiota a ponto de fazer isso. Vocês da Força Sindical confiam ou não confiam no presidente Michel Temer? Nós confiamos na nossa unidade de ação com as demais centrais sindicais. Quer dizer, no Temer vocês não confiam, é isso que você está dizendo? Nós confiamos no presidente no sentido de que haja diálogo, não é? A fala dele é um compromisso. Eu acredito que ele ter falado isso, eu acredito que seja positivo porque demonstra que ele quer dialogar com as entidades sindicais, ele quer fazer uma discussão tripartite, trabalhadores, empresários e o governo. Eu creio que essa solução é positiva. Ele aceita a pressão também dos sindicalistas, dos trabalhadores, e o descontentamento demonstra também em que pé ele está, com muito desemprego, sem condições de mexer também nos direitos. Eu creio que o fato dele colocar o debate mais para frente, dá mais condições para que nós, trabalhadores, possamos ter mais debate com o empresariado e com o próprio governo. Sei. Agora, a Força Sindical está fazendo essa campanha, cortar direitos não gera emprego. E vocês estão convocando para um ato pelos direitos dos trabalhadores, agora, no dia 22, né, depois de amanhã. Vocês não estão mais apoiando Michel Temer? Isso é uma mobilização de protesto? O que é exatamente essa campanha e esse movimento do 22? Primeiro, a nossa central ela tem várias posições político-partidárias, primeiro. Segundo, nós não temos um apoio a esse ou aquele governo de direita ou de esquerda. Terceiro, a manifestação não é só da Força, é uma unidade entre as 6 principais centrais do país, com outras menores que também estarão, no dia 22, para demonstrar à sociedade os perigos que nós temos de retirar direitos, diminuir salário, tudo isso gera menos consumo e gera mais desemprego. Eu creio que um processo de debate na sociedade, ele tem que ser feito também com mobilização, com participação, abrindo as propostas, como você mesmo disse. Até agora nós só vimos balão de ensaio, e balão de ensaio, como eu disse, furados. Na hora que for o diálogo mesmo com propostas, com o empresariado, as centrais sindicais também podendo dar a sua opinião, fazendo um debate como esse que você está fazendo com a gente aqui, é muito importante. Nós achamos que tem que modernizar o país na legislação trabalhista também, né? O que nós não aceitamos é o viés que o empresariado está dizendo. Aumentar a jornada, retirar direitos, mexer em questões que, com muita luta que você mostrou no livro, foi conquistado. Agora, Juruna, a reforma ficou para o ano que vem. Como é que é a palavra mesmo? Atualização. O presidente não quer falar em reforma porque ele mesmo, naquela primeira reunião com os ministros, né, é para falar atualização da legislação trabalhista. Bom, o que acontece é que jogou para o ano que vem. Porém, já tem projeto em tramitação que mexe com as relações do trabalho. Com certeza. Da terceirização
Está em tramitação esse projeto. Ele já passou na Câmara no ano passado, já está no Senado. Sendo aprovado no Senado, vai para a sanção do presidente, ele já também deixou claro que ele é favorável à terceirização. O que eu quero saber de você é como é que vocês veem isso. Joga para o ano que vem a reforma, mas um projeto como esse, que muda sim as relações do trabalho, o modelo que nós conhecemos, é o quê? Como é que vocês veem isso? É compatível, aceitável? É uma reforma antecipada, uma mini reforma? O que é esse projeto sobre a terceirização? A questão principal, Maria Lídia, é que tem 12 milhões de pessoas que trabalham já terceirizados. Sim. Nós temos uma insegurança jurídica aí, tanto para os trabalhadores como para os empresários. No debate na Câmara dos Deputados, nós conseguimos fazer modificações que levassem a dar, primeiro, segurança jurídica e garantir direitos dos trabalhadores quando terceirizados, eles aproximam-se dos direitos que têm naquele local onde ele trabalha terceirizado. O que teve problema aí foi a questão de avançar na atividade fim. Por exemplo, numa metalúrgica, por exemplo, na área de produção, ter várias empresas ali com salários diferentes, com uniformes diferentes, com, digamos assim, alimentação, várias questões diferentes, traria prejuízo maior ainda. Então, nós defendemos a terceirização regulamentada, mas sem estar na atividade fim. Então, vocês estão atuando junto aos senadores agora? Com certeza. Agora, já tivemos encontros com o senador Paim, que fez uma caravana em todo o Brasil, e com certeza as centrais sindicais estarão unificadas lá no Senado para tentar evitar essa modificação de prejudicar os trabalhadores que já estão regulamentados na atividade fim e avançar na regulamentação daqueles que estão terceirizados e são prejudicados hoje. Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos, e nós certamente vamos falar muitas vezes sobre as possíveis mudanças na legislação trabalhista. Muito obrigada. Uma boa noite, Jurus. Obrigado a você. Luma. Luciana. A maioria das pessoas ainda não escolheu um candidato a vereador. Só em São Paulo são 1.275. Por isso, pesquisar sobre os candidatos é a melhor maneira para fazer uma boa escolha. Faltam menos de 2 semanas e muita gente ainda tem dúvida. Fica meio difícil, né? Porque assim, são muitas informações, é muita proposta e a gente não sabe em quem confiar. A função do vereador é fazer leis e fiscalizar o trabalho do prefeito. Para isso, em São Paulo, cada parlamentar recebe salário de R$15 mil, mais 22 mil para despesas do gabinete, além de outros R$143 mil por mês para pagar assessores. Na disputa por uma das 55 cadeiras da Câmara Municipal estão candidatos de 34 partidos. Com tanta gente, como escolher? Por indicação. De amigos, de parentes, de familiares, né? A maioria da população não sabe nem o que eles têm que ou não fazer. Aí acaba escolhendo pelo jingle, propaganda, porque ofereceu alguma coisa aqui, ou porque era o papelzinho que estava lá disponível na hora e falou, vou votar nesse aqui mesmo. Na internet tem muitas coisas sobre eles, mas... Propaganda eleitoral também? Não, é muito enganadora. Este cientista político explica que a campanha para vereador acaba ficando em segundo plano, já que quem aparece mais é o candidato a prefeito. Ele concorda que a quantidade de nomes dificulta a escolha. Mesmo dentro de um partido que seja da preferência do eleitor, partido A, B ou C, por exemplo, ele não tem condições de conhecer todos os candidatos. Então isso acaba pulverizando demais as atenções dos eleitores. O eleitor pode votar no candidato ou na legenda. De acordo com o sistema em vigor, o número de cadeiras conquistadas na Câmara deve ser proporcional à quantidade de votos que a coligação de partidos conseguir. Isso a partir do chamado quociente eleitoral, que é o total de votos válidos na eleição, dividido pelas 55 vagas na Câmara. É um sistema que abre brecha para o chamado puxador de votos, que é aquele candidato que geralmente é uma figura popular, famosa, que com uma grande quantidade de votos acaba garantindo vaga para mais 2, 3 da mesma coligação dele. Candidatos que muitas vezes, sozinhos, não seriam eleitos. Neste ano, com a campanha mais breve e menos explícita, já que os candidatos têm menos dinheiro para gastar com propaganda,
o eleitor pode recorrer a outros canais para se informar. As redes sociais, os candidatos também têm páginas no Facebook, contas no Twitter, tem blogs, enfim. Olha primeiro a ficha dele. Se a ficha está limpa, se a ficha não estiver limpa, eu não voto. E a seguir, as notícias do esporte. Atenção, grande aniversário Veste Casa. Vários produtos, preço de fábrica. Manta estampada casal por apenas R$ 29,99. Preço imbatível. Manta casal só R$ 29,99 cada. Toalha de banho Veste Casa por apenas R$ 9,99. Preço imbatível. R$ 9,99 cada. Colcha Boltis a partir de R$ 29,99. Preço imbatível. R$ 29,99 cada. É amanhã na Veste Casa. 6 de maio de 2015. No Congresso, os deputados votaram a lei que dificultou o acesso dos trabalhadores ao seguro-desemprego e ao abono salarial. O candidato que diz defender os consumidores votou a favor da lei que prejudicou o direito de milhões de trabalhadores. Eles não pensam no pobre, no que vem da favela, no que está por baixo. Se ele fosse do povo, ele corria com o povo. Gostaria muito de ver esse político que assinou essa lei no meu lugar. No Todo Seu de hoje vamos saber tudo sobre o vício em celular. Isso é sério, então assista. Atendo as pessoas do meu escritório na Vila Maria e à tarde no meu gabinete. Jamais deixarei o meu eleitor. Vadimutran, 12012. É muito triste ter que sacar o sapato para sair de sua casa em dia de chuva. Hoje, graças ao meu trabalho, mais de 20 mil pessoas não precisam mais fazer esse sacrifício. Estou aqui com meu amigo e irmão André Luiz, 12333. Nesse eu confio e você também pode confiar. Hoje no Todo Seu eu entrevisto o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eu não sou um político, sou um administrador. Administrador é aquele que cuida. Administrador público é aquele que cuida das pessoas. Muita gente que eu encontro nos diferentes bairros da cidade me pergunta: João, será que com o dinheiro que a prefeitura tem, não dá para cuidar melhor da saúde, da educação? Cuidar melhor de quem mais precisa? Como administrador, eu garanto, dá sim. Dá para mudar. Dá para mudar para melhor. No Todo Seu de hoje tem musical com o paulistano Felipe Tancini. Eu fui secretário de Educação do Haddad e conheço toda a sua dedicação. Nós dois somos professores e sabemos a importância da educação. Em pouco tempo, abrimos mais de 400 novas creches e criamos 100 mil vagas para educação infantil. Tem candidato por aí prometendo criar 50 mil vagas. O Haddad já fez 100 mil. Então por que voltar para trás? O Haddad pensa diferente e pode fazer ainda mais por São Paulo. Haddad 13! Bom te ver no Mulheres. Beto Vira-Lata contra os maus tratos aos animais. Quem ama, sabe o que faz. Adote 45888. Beto Vira-Lata 45888. Sou idosa e estou realmente comprometida com a bandeira do idoso. Mas preciso que as pessoas acima de 70 anos compareçam às urnas. Confie em mim. Célia Bicudo 45544, Condória Prefeito. Eu assisto Gazeta Esportiva de segunda a sexta, às 6 da tarde. A saúde na cidade não sai do lugar. Mas com a Prefeitura e o Governo do Estado seguindo na mesma direção, a saúde vai avançar mais rápido. Parceria é sempre bom. Parceria entre o Estado e os municípios é melhor ainda. Por isso, para atender melhor você e sua família, vamos integrar os sistemas de atendimento na saúde. Parceria, governador. Isso faz bem para a saúde de São Paulo. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. E agora as notícias do esporte com Luciana Magalhães e Celso Cardoso.
Corinthians tem primeiro teste amanhã sob o comando do técnico interino Fábio Carille. Celso Cardoso. Pois é, Luciano, o clima é tenso. Insatisfeita, parte da torcida do Corinthians fez pichação nos muros do Parque São Jorge e o jogo contra o Fluminense amanhã é eliminatório. Um empate em 0-0 garante vaga para a próxima fase. Se sofrer gols, terá de vencer o jogo para seguir na Copa do Brasil. Fábio Carille pretende repetir o mesmo esquema que Tite usava quando era técnico corintiano. Mas para permanecer no cargo, terá de vencer as partidas. O planejamento foi sempre tentando ser o melhor possível, mas a gente teve dificuldade onde vieram essas mudanças extremamente expressivas, né? Nós terminamos o ano passado campeão brasileiro confortavelmente. Há 2 dias do Réveillon, conversávamos entre nós todos e, acompanhando o mercado, nós tínhamos quase que segurança que nada nos traria problema. E vocês sabem muito bem o que aconteceu em janeiro, em plena pré-temporada, inclusive. E aí você tem que correr com planejamento, mudar uma situação que até então está extremamente favorável e confortável. E Celso, o que você pode adiantar sobre o novo técnico interino? A verdade é que o presidente do Corinthians parece meio perdido. Falta definir as coisas. Ele fala uma coisa na sexta que não se confirma no sábado, aí no sábado ele fala uma coisa que não se confirma na segunda. O ideal seria o Corinthians definir. Quer um treinador só em janeiro ou quer um treinador agora para já fazer o planejamento. Até para dar tranquilidade para o Fábio Carille trabalhar. É um técnico interino, era auxiliar do Tite. É inexperiente como técnico, mas é um profundo conhecedor do que o Tite fazia em campo. E deixar, já que ele vai ficar até o final do ano, que garanta até o final do ano. Isso. Senão já traz um treinador agora e já faz a reformulação para o ano que vem. Ou o planejamento para o ano que vem. Sim. Bem, e o São Paulo também joga amanhã pela Copa do Brasil. O São Paulo enfrenta o Juventude em Caxias do Sul. Como perdeu no Morumbi por 2-1, precisa na quinta-feira de uma vitória por 2 gols de diferença para seguir no torneio. Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter continua cada vez mais perto do rebaixamento. Pois é, a vida do time gaúcho está cada vez mais complicada. Em jogo que marcou o encerramento da 26ª rodada, o Colorado perdeu do Lanterna América Mineiro por 1-0 e continua na 18ª colocação. Veja o gol da partida. No Independência, quando tudo se encaminhava para o 0-0, Jonas cruzou na área e Michael de cabeça garantiu a vitória do América Mineiro sobre o Internacional. Gol aos 45 do segundo tempo, 1-0. Com a derrota para o Lanterninha do campeonato, o Inter estacionou nos 27 pontos e segue em situação preocupante na zona do rebaixamento. Tá bom por hoje? Tá. Não tá o suficiente, mas amanhã tem mais. Tá bom. Obrigada, Celso. Bem, o Jornal da Gazeta termina aqui. Pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias em nossa edição das 10. Até já. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Unifom entrevista o governador Geraldo Alckmin no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.